Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 127 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, política. Lembrando, módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia. Módulo 2, epistemologia. Módulo 3, ética. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas, estão à venda lá no site www.leonardobregaflores.com. Você é o nosso convidado. Junto com as apostilas vem um certificado de participação neste curso que você está fazendo. Bom, já aparece para você aí o conteúdo da aula de hoje: Aparelhos do Estado, de Louis Althusser. Aparelhos do Estado, do francês Louis Althusser. Vamos lá então para um conceito, né? Um conceito aí de aparelhos do Estado. Esse conceito que é aquele conceito, né, que resolve 90% das questões. Só que esse conceito a gente vai estender um pouquinho mais, porque a aula vai envolver o conceito junto aí também o tópico 2, que são, na verdade, o conceito, ele hoje, né? Hoje ele está um pouco, vamos dizer assim, ele deixa, não é tão importante quanto o próximo tópico, tá? Que é realmente os aparelhos de Estado. Mas o conceito, você precisa entender o conceito para entender lá os aparelhos de Estado. Então vamos lá. Conceito então, aparelhos de Estado. Vou pegar aqui a canetinha. Aparelhos de Estado. O que seria então aparelho de Estado? São instrumentos institucionais de manutenção da hegemonia estatal capitalista, de dominação de uma classe sobre a outra. Então vamos entender. Para o Althusser, o aparelho, o Estado, poder público, o governo, tem, vamos assim, um ferramental, tem instrumentos, tem aparelhos. Aparelhos de quê? De manutenção da hegemonia da burguesia. Essa é a parada. O Estado, ele é um colaborador, ele é um empreendedor da manutenção do poder de uma classe dominante, sobre a classe dominada. Deu para entender já que o cunho aqui é marxista, correto? E é exatamente isso, pessoal. E é exatamente isso. Tá legal? Olha lá, manutenção da hegemonia estatal capitalista, de dominação de uma classe, o quê? Sobre a outra. Só isso aí já, só esse pequeno conceito aí no primeiro ponto, já, vamos dizer assim, está no cerne já dos aparelhos do Estado. Vamos continuar então, tendo como ponto de partida a influência dos pensamentos marxista, estruturalista e a tentativa de dar um tom científico à sua análise política. Então ele tendo como ponto de partida, ele tem na verdade como ponto de partida, né, a abordagem marxista, estruturalista e também um tom, uma pegada científica. Ele quis se afastar um pouco do Karl Marx nessa situação, transformando a filosofia dele, ou seja, o Althusser, trazendo, né, para a filosofia dele um conteúdo não mais de, vamos dizer assim, de foco na ideologia, mas tratando a ideologia como se fosse uma ciência, tratando, vamos dizer assim, do estudo da ideologia cientificamente. Essa é a parada. Bom, Althusser faz uma releitura, olha lá, do Capital de Marx, discordando dele, ou seja, do Marx, no sentido de deslocar o homem do centro da relação social para uma posição de natureza mais secundária e estrutural. Na aula de Karl Marx, nós vimos que o homem está no centro da dialética do Marx.
O Althusser discorda nisso, vai dizer que o homem, na verdade, ele exerce esse papel mais secundário nessa estrutura. Segundo essa filosofia, o Estado seria dotado de uma espécie de aparelhagem. Olha aí, ó. O Estado ele tem uma aparelhagem inclusive legítima, ou seja, amparado pela lei, né? Legítima, responsável por determinar as condições estruturais da sociedade, inclusive a viabilidade do poder das classes o quê? Dominantes, ou seja, a burguesia, sobre a massa dominada, que é o proletariado. Sobre esse sistema ergue-se uma estrutura governamental que é responsável por dar suporte para que o homem seja tragado pelo engodo ideológico. Então o homem vai sendo tragado, pessoal, pelo engodo, pela mentira, pela fantasia, termo inclusive utilizado lá pelo Althusser, pela fantasia ideológica, no que se refere ao movimento real desse homem com as condições de quê? Da existência. Então o homem, segundo Althusser, existindo, ele passa a não ver mais a realidade. Ele é enganado pela ideologia. É essa a parada. E ideologia é trazida pelo Estado. Vai vendo, cara. Isto é, o indivíduo trava uma conexão meramente o quê? Imaginária com tais relações e condições. Então o cara vai vivendo meio que de imaginação, né? Você já deve ter percebido isso, que no Brasil existem promessas de político que servem mais para hipnotizar o cara, não é? Hipnotizar o cara naquela promessa. Não vou nem falar aqui, né? Para não, você tem essa noção, para não polemizar aqui a coisa, mas você já pescou. Pô. O cara vai falando lá umas paradas lá na política dele e vai criando uma ideia, ideologia na cabeça das pessoas, e o indivíduo vai sendo hipnotizado, não é pelo aquilo. Basta ele ter o dom da oratória, né, da palavra, da retórica, ele falar bem. E, mano, se você tem ali na política um cara mais do que inteligente, ou seja, um gênio, acabou. Quem é inteligente vai entubar no cara, quem é assim, sem instrução ou não inteligente, vai mais ainda entrar pelo caminho dele. Porque é um gênio, cara, um gênio político, aí já era, mano. É só entubar mesmo e torcer para aquele cara morrer, porque para outro ganhar. Bom, mas vamos em frente, vamos voltar aqui para a aula. Em outras palavras, a ideologia está materializada na mecanicidade estatal, sacou? E o Estado participa disso, né? Inculcando no inconsciente das pessoas uma fantasia, conforme eu falei, que deforma a percepção cognitiva, criando uma ligação de fragilidade mental e dominação entre os sujeitos e as relações de produção. Então o cara fica ali, né, achando que ele participa das relações de produção, achando que ele tem espaço, mas na verdade o espaço dele é secundário, conforme o Althusser falou. Achando que ele é o centro ali, que ele é o sujeito lá do Karl Marx, mas na verdade não é. Na verdade não é. Acrescento MacLennan, Molina e Peters, 3 autores, dizendo o seguinte nessa frase: mas uma representação de uma imaginária relação de indivíduos com estas condições reais de existência. Percebe? Cara, a condição de existência é real, só que o indivíduo se relaciona com ela imaginariamente. Muito legal isso, hein? Muito legal mesmo. Bom, vamos em frente. Serve para direita e esquerda, mano. Se você está pensando aí que é só... Não, serve para direita e esquerda, tá bom? Isso aqui. Aparelhos. Agora estudo mesmo, né, das questões que mais caem quando cai lá nos concursos. Segundo Althusser, o Estado é simultaneamente ideológico e repressivo. Então o Estado, poder público, tá? Ele é ao mesmo tempo ideológico e repressivo. Só que o Estado aqui nós vamos ver que ele se divide também
numa espécie de público e privado. Para o Althusser, a gente está falando em público, né, poder público e tal, mas na verdade ele se divide em público, as ferramentas dele são público e privado. Abrange também a esfera privada. Abrange a esfera pública, mas abrange também a esfera privada. Os dois, tá legal? Vamos em frente então. Ou seja, ele se manifesta ao mesmo tempo no campo das ideias e também da violência. Veja só, ideológico, ideias. Sacou, cara? Ideológico, olha aqui, ó. Não precisa nem de mapa mental, que tá muito bem explicado isso aqui, né? E repressivo no âmbito da violência. Essa violência aqui, se cair numa prova tua aí, não é só física. É física, mas não só física. Pode ser também de ordem de outra natureza, moral, intelectual, enfim, qualquer tipo de violência. Baseado nessa concepção, o filósofo dividiu os aparelhos do Estado, aqui que vai interessar para a gente agora, em AIE e ARE. AIE e ARE, tá? AIE, aparelhos ideológicos de Estado. Aparelhos ideológicos de Estado, AIE, as iniciais. Aparelhos repressivos do Estado, ARE. Tranquilo? Beleza? Joia? Vamos em frente então. Vamos estudar agora o primeiro então deles. Já está aí. Um estudo que eu considero suficiente para matar uma questão de prova, tá? Aparelhos ideológicos de Estado, AIE. São instituições que servem de ferramenta para a difusão da ideologia. Não é ideológico? Serve para a difusão da ideologia. Mas que ideologia é essa? De dominação, lembra? Dominação agora de um Estado capitalista, de um Estado capitalista, de uma classe sobre a outra. Joia? Mas aqui a ideia principal dele é de um Estado capitalista mesmo, para a classe dominada, ou seja, a burguesia contra o proletariado. Você aceita um café? Vamos em frente então. É o aparelho estatal que trabalha predominantemente no campo das ideias. Pessoal, não é totalmente ideológico, porque o Althusser vai dizer que, veja só, tanto um está fundido no outro, tá? Um está fundido no outro. Então, o aparelho ideológico de Estado está fundido. Deixa eu colocar aqui o outro slide que você vê. Está misturado, vamos dizer assim, fundido não, está misturado no ARE, os dois, aparelho repressivo. O repressivo anda junto com o ideológico, os dois pertencem ao Estado. O Estado maneja, vamos dizer assim, essas duas ferramentas. Joia? Uma está na outra. Então é predominantemente no campo das ideias, transmitindo informações que objetivam promover a manutenção da estrutura de subserviência nas relações de produção e do status da classe o quê? Dominante. A ideologia que é isso. Subserviência e o quê? Manter a classe dominante onde ela está. Essa é a ideia dessa ideologia do Estado, né, como aparelho ideológico. Muito interessante essa questão, hein, pessoal? Caracteriza-se pela pluralidade, ou seja, multiplicidade e separação, que na verdade é a separação distinta e especializada desses entes, desses órgãos que participam lá. Além da atuação por parte do domínio que privado. Mas veja só, na sua maioria, porque tem também o público, tá? Mas no aparelho ideológico, a maioria é privado, segundo lá o Althusser, tá? E são eles: escola, igreja, família, teatro, informação, aqui é a mídia, tá? A mídia no geral, as comunicações no geral, sindicato, ou seja, sindical, cultura, jurídico e política. Lembrando, pessoal, o mais importante deles aqui é a escola. Para o Althusser, vai ser tanto a escola pública, ela manipula as pessoas, vamos dizer assim, ela utiliza da ideologia para a difusão da dominação
dessa cultura de dominação, tanto a pública quanto também a privada, tá legal? A privada, então, pessoal, pô, brincadeira, dispensa comentários, né? Escola privada, o cara tá pagando, pô, ele quer ali, né, pertencer de alguma forma à elite, velho. Continuar, se já é da elite, ele quer continuar, pô. O cara é filho de alguém, né, de um aristocrata, por exemplo, ou filho de um burguês, da burguesia, ele quer continuar, porra, lá nessa situação, nessa posição. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Vamos em frente, então, agora para os aparelhos repressivos do Estado. O ARE, aparelhos repressivos do Estado. Deixa eu só conferir aqui, tudo funcionando, tranquilo. Vamos voltar aqui nas imagens. O que são aparelhos repressivos do Estado? ARE. São instituições, também instituições, que servem de ferramenta para o controle e imposição, controle e imposição da ordem social através da força física, aqui é o mais importante. Mas calma que não é só isso, já falei, não é só a força física, né? Ou ameaça, olha lá, de emprego dessa força. Então o camarada, né, tá sobre, lá no direito a gente fala sobre a vis corpore, que é a ameaça à força física. Se você quiser, né, for fazer algum concurso, alguma coisa, vis corpore, deixa eu pegar aqui a caneta, ó, que a nossa aula aqui é bem, né, vis, violência, corpore, é a violência física, beleza? E a ameaça é a vis compulsiva. Vou pegar aqui, aí, ó, vis, acho que tá aparecendo para tu aí, né? Compulsiva, isso aqui tá em latim, valeu? Vis compulsiva. No direito usa muito essas expressões, principalmente no direito penal, né? Direito penal. Bom, vamos em frente. É o aparelho estatal que trabalha predominantemente, mais uma vez, repressivo. Não é totalmente repressivo, também é ideológico, mas é predominantemente no campo da repressão e da difusão da violência. Mesmo que não necessariamente física, nesse último caso, ou seja, da violência. Caracteriza-se pela sua unidade. Veja só, se é repressivo, então o Estado tende a o quê? Centralizar nele, né? Centralizar. Ele é mais centralizador, né? Ou seja, um todo. Ele é mais total. Não vamos usar a palavra aqui totalitário, mas total. Mas a tendência é essa, né? Lembra lá do fascismo? Então a tendência é essa, né? Nessa ideia aqui. Beleza? A atuação do domínio público, isso em sua o quê? Maioria. Veja, domínio público, unidade, centralizado, percebe? Uso da força física ou ameaça, repressivo que ele centraliza. Joia? Tranquilo? E os exemplos são o exército, a polícia, os tribunais. Veja, se for justiça, ideológico. Tribunais aqui, valeu? Repressivo. A administração e também as prisões. A administração aqui é a administração no geral. A administração do Estado no geral, né? E as prisões, né? Que Foucault, inclusive, ele explora isso também, né? Bom, deixamos aqui um pedaço, né? Um trecho do livro Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, do Althusser, para a gente fazer essa meditação. O Estado é uma máquina de repressão, olha lá, ó, que permite às classes dominantes, no século XIX, a burguesia e a classe dos proprietários de terras, assegurar a sua o quê? Dominação. É essa aí. O camarada quer o quê? Manter a dominação, né? Nessa ideologia. Sobre a classe o quê? Operária. Para submeter ao processo de extorsão do mais-valia. Lembra lá do mais-valia, lá do Karl Marx? Só voltar na aulinha lá. Quer dizer, a exploração o quê? Capitalista. O aparelho de Estado que define, o aparelho do Estado que define, ou seja, o Estado como força de execução
e intervenção repressiva ao serviço das classes dominantes na luta de classes travada pela burguesia e pelos seus aliados contra o proletariado é, de fato, o quê? Estado. Olha aí. O aparelho do Estado é, de fato, aí, o aparelho do Estado, né, definido nisso aí, nessa luta, é o próprio Estado. Todos os aparelhos de Estado funcionam simultaneamente, olha aí, gente, pela repressão e pela ideologia, conforme eu falei. Os dois vão ao mesmo tempo. Com a diferença de que o aparelho repressivo do Estado funciona de maneira massivamente prevalente pela repressão. Percebe? Predomina a repressão. Enquanto o aparelho ideológico do Estado funciona de maneira prevalente, conforme pregando, né, difundindo a ideologia. A ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência. Então o camarada, né, ele está ali, veja só, sobre a égide do Estado, numa braba do caramba, né? Numa braba do caramba, comprando as coisas caras no mercado. Essa é a parada, velho. Comprando tudo caro, beleza? O custo de vida alto, sendo de alguma forma oprimido pelo Estado ideologicamente e também fisicamente. Basta ele se manifestar. Se ele se manifestar com mais intensidade, o Estado, mano, você viu lá, ó, vai botar ele preso, porra. Vai botar ele preso, tá? Vai botar ele preso. Essa é a parada, gente. Essa é a parada. Você vê que político não tá, a prisão não tá como ideológico. Olha lá onde aparece a prisão. O Estado vai usar a força, basta ele se manifestar com mais, né, intensidade, vai prendê-lo. Isso faz parte de um aparelho repressivo do Estado que anda junto com o aparelho que ideológico. Genial aqui o Alcir, cara. Muito legal essa releitura aqui do Marx. Para a meditação, um colega de trabalho, tá? Ele me conversando num curso que a gente estava fazendo, né? Vou até mandar para ele. Ele falou, pô, bota essa música aqui na tua aula, cara, de Karl Marx. E ele, pô, um cara inteligente, tá? A música é daqui do Capital Inicial. O que eu quero aqui? A música é... Vou ficar devendo a música? Vou ficar devendo a música, hein? Vou ficar devendo a música. Mas o disco tá aqui, tá? O disco tá aqui. Já a gente diz lá a música, tá? A gente diz lá a música. Vou ficar devendo a música, tá? A letra em si, né? Que deveria vir aqui. Bom, com base nessas informações, faça essa questão aí de concurso. Enquanto você faz essa questão de concurso, eu pego ali e vou dizer a letra para você. Não vamos cantar e nem também, porque senão o vídeo derruba, né? O vídeo derruba. Mas você vai matando essa questão aí, enquanto eu pego o título, na verdade, que eu quero lá da música, que tem a ver, cara. Acabei esquecendo o título aqui. Já, vai fazendo a questão aí enquanto eu pego aqui. Bom, tomara que eu ache, hein? Tá aqui. Toda Forma de Poder, do Engenheiros do Havaí. Essa música. Toda Forma de Poder. Toda Forma de Poder. Vou escrever aqui, ó. Indicação de música. Toda. Escuta agora, depois da aula aí. Forma de Poder. Tem tudo a ver com o marxismo. E agora aqui, o Louis Althusser, beleza? Tudo que estudamos de marxismo. Foi bastante coisa, né? Vários autores, né? Toda Forma de Poder, dos Engenheiros do Havaí, tá? Tá aí aparecendo só na capa Engenheiros, né? Engenheiros do Havaí. Esse é o conjunto. Bota aí no YouTube, tu vai encontrar essa música aí. Valeu? Então
Então, homenagem a esse colega, muito legal. Não vou tocar, que uma vez eu toquei a música, o que aconteceu? Derrubou, não sei o que aconteceu aí no YouTube, cara. O vídeo ficou lá como autoral, não sei o que. E aí ficou, enfim, ficou aquilo, o vídeo pra ser, né? E aí, já fez a questão? Mais um pouquinho então. Ficou fácil depois dessa, né? Louis Althusser, filósofo francês, influenciado pela corrente estruturalista e pelo marxismo, considera a função da escola não de forma isolada, mas inserida no contexto da sociedade capitalista. Percebe? Aí, ó. Escola. Ele quer que a escola. E aí, cara? Escola. O que é escola, hein? Essa escola desenvolve a noção de quê, hein? O que você acha? Um aparelho repressivo ou um aparelho ideológico de Estado? Nem tem o repressivo para dar uma dificultada aí, né? A escola é um aparelho ideológico de Estado. Banca aí MS Concursos. Resposta certa, a letra C de casa. As outras não tem nada a ver aí com a escola, né? Você está convidado a entrar no nosso grupo. O link você pega lá no Instagram, tá? Ou então pode mandar um zap para mim que eu te mando o link também, sem nenhum problema. Joia? Olha aqui, ó. Apostilas. Essas aqui não existem mais, valeu? Porque olha aqui, ó. 500, 300, 100 e 700. Não tem mais. Agora, de 200 é gratuita. Lá no grupo você pega. Já tá lá no Drive nosso. Beleza? No nosso grupo lá. E de 1000 questões está à venda no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado. For fazer uma prova ali em São Paulo, cai filosofia na escola militar, cara. Me parece que no Paraná tem uma lá do bombeiro também. Depois eu vou, né, que varrer isso tudo aqui, eu vou gravar para as escolas, valeu? Com um foco maior nessas escolas aí. Inclusive lá no Nordeste tem bastante também. Bom, mas se você quiser continuar estudando teoria e fazer exercícios, questões, tá aqui, ó, tem questões tanto autorais quanto questões de prova, né? Com o volume, a pegada aqui, né? Apostila 1, Introdução e Fundamentos, 2, Epistemologia e 3 é Ética. A pegada maior aí é teoria, né? Com os resumos das aulas que nós estamos vendo aqui. E vem certificado de participação. E vem também questões, valeu? Se você quiser continuar, fazer mais questões, mas assim, bem otimizar teu tempo, né? Gastar menos tempo professor, eu não sei nada de filosofia, eu vou ter que fazer uma prova que cai filosofia. Eu considero isso aí, ó. Mas como assim simulado é, cara? Porque aqui são 3 horas de aula em cada simulado, isso aí. 3 em cada simulado, né? E ali vem o PDF para você ler, teórico, né? E é isso, com 9 horas de aula você leva um conteúdo que aqui tem 10 mais 10 mais 10. São 10 questões e cada uma são 30 questões, são 30 pontos. Vamos assim, a gente não repetiu muito pouco assim o assunto, que eu digo, né? O assunto muito pouco, com muito pouca repetição, valeu? E a rodada 3 então tá consolidando tudo. Olha aí, cara, se você quer estudar para algum concurso, professor, o grupo de estudo já está aqui é matemática básica, tá? Ensina a dar os primeiros passos. Aqui Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui conhecimentos pedagógicos, educação na Constituição e um caveirão com constitucional, administrativo, penal, processo penal e um pouco de leis penais e direitos humanos para concurso da área policial, se você for fazer, valeu? Quer estudar filosofia com outros pontos que a gente chama na filosofia de grandes questões da filosofia, isso aí, ó, amor e paixão, felicidade, o bem e o mal, intuição. Esses cursos estão abertos. Como assim? Eu não encerrei esses cursos. Eles ficam lá e volta e meia a gente vai discutindo alguns pontos lá nesses cursos. Esses cursos são grandes questões da filosofia, elas acompanham a filosofia desde que ela nasceu. E aí você está nesse curso, só para a gente se situar, tá? Nesse curso 100% online, gratuito, aqui no YouTube, curso de filosofia, joia? E é isso aí, cara, e é isso aí. A gente vai se despedindo com essa imagem das nossas apostilas para te ajudar aí nas tuas provas. E é isso, cara. Te aguardo no próximo encontro. Muito obrigado, agradeço demais a tua presença aqui, cara. Agradeço demais a tua presença aqui. Foi muito bom ter você aqui. Te aguardo no próximo aula, no próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Joia?
Agradeço demais a você. Um abraço a todos. Fique com Deus. Encaminha pro coleguinha a aula e não esquece de curtir, né, pô? Não esquece de curtir. Esqueci de falar, mas, pô, pessoal, um detalhe aí, pô. Pô, a aula deu trabalho, né? Dá aquela curtida, encaminha pro colega, se inscreve aí no canal. E é isso aí. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau.